Feche os teus olhos. Não deixe o seu problema ser maior que o seu Deus. Amém? Que a letra no papel não pode escrever. Não dá para imaginar. Sorte minha que eu tenho uma memória. A pastora ela faz assim, ela leva na cara. Ele grava digital e transmite direto para a mesa do Wi-Fi. E grava também. Estamos muito felizes. Cada vez que você assistir aqui, você vai chamar o pastor Renato, sai. Ele estava aqui agora há pouco, subiu.
Agora eu vou. Pastor Daniel é um homem de muitos amigos. Pastor Daniel é um homem de poucos amigos. E um amigo que o pastor Daniel sempre faz questão de frisar é o pastor Renato Saito. Ele diz assim: Gordinho, eu fui no Renato. Gordinho, eu falei com o Renato, né? E é uma pessoa que tem nos auxiliado demais desde o início do ministério. Na verdade, nós nos conhecemos no Celebrando a Unidade, foi isso, né? Foi no Celebrando a Unidade. Quem lembra do Celebrando a Unidade? Amém, glória a Deus. Eita, nós. E desde então o pastor Renato tem sido um companheiro nosso aqui, em particular o pastor Daniel, tá? E quando nós cantamos aqui, faz profeta entregar, o pastor Renato hoje vai entregar tudo que o Senhor preparou para nós essa manhã, amém? Estenda suas mãos para cá. Amém. Senhor, nós no nome de Jesus queremos apresentar a vida do pastor Renato, Senhor. Amém. Usa a instrumentalidade do teu servo nesta manhã, Senhor, para abençoar, Senhor Deus, essa igreja e trazer a nós tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Esse é o desejo do nosso coração e te agradecemos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Todos digam amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Deus abençoe, Renato. Amém. Tu também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar? É bom essa luz assim de manhã, bem no rosto, assim, que a gente não enxerga quase nada, né? Eu que sou daltônico, inclusive, eu fico só vendo o vulto. Não, mas tá bom, não precisa baixar não. Assim eu não olho para quem está dormindo. Paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês novamente aqui. É sempre uma alegria muito grande rever vocês. Rever a família do Senhor. Rever a bendita família do Senhor na terra. E rever o Marcelinho aqui agora, que eu, depois do fato que aconteceu com ele, né? De querer ver Jesus antes do tempo. E saber que assim que nós levantamos um clamor muito grande, a gente está preocupado acompanhando, né? E sempre ali o Daniel passando as informações, né? Mas graças a Deus, não será dessa vez e nem da próxima, e nem da outra. Nós temos vida eterna, né? Os filhos de Deus são mais do que gatos, têm mais que 7 vidas, eles têm vida eterna. Amém? Glória a Deus. Hoje, segundo o calendário bíblico, quando eu digo calendário bíblico não é o nosso calendário da Era Comum. É o calendário que é inspirado desde a época da Torá, desde a época de Moisés. Nós estamos no ano 5000, quem sabe isso aí? Daniel é bom de data aí. 5.779. Não, é mais que 5.000. Então, para vocês terem uma ideia. Hoje, segundo esse calendário, porque o calendário é lunar, nós estamos exatamente na festa de Pentecostes. Hoje é Pentecostes. Amém? Por quê? Porque são 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, o Senhor ordenou para que se celebrasse Pentecoste. Shavuot, em hebraico, que significa semanas. E seria festas das semanas. Hag Shavuot. E também chamado Festa das Colheitas, ou Festa da Colheita. E são datas marcadas e datas importantes que acontecem hoje. Então hoje, numa atmosfera muito parecida com o que a gente está aqui hoje, aprove Deus enviar o seu Santo Espírito ao homem. Então, a Shavuot, a festa, são 2 dias, começou ontem ao pôr do sol, e é costume do povo da Bíblia passar a noite toda lendo
a Torá, lendo a lei. Por quê? Porque foi nesse dia também, no 50º dia após Páscoa, após saída do Egito, que o Senhor enviou os seus mandamentos, a sua lei, a sua Torá, entregou e otorgou a Moisés, e é celebrado nesse dia também a entrega da lei. Foi quando Moisés subiu lá no monte e recebeu a lei. Então, o povo que estuda um pouco mais e celebra de uma forma mais tradicional a festa, eles passam a noite toda lendo a palavra do Senhor. Passam em vigília. E naquela época, quando o Senhor Jesus disse, eu vou ao Pai, e se eu não for, Ele não envia o Consolador, Ele também disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto eu envie o poder. E eles estavam simplesmente guardando as festas como a igreja primitiva também guardava todas as festas bíblicas. Deixa eu só trocar assim, eu vou dar uma ênfase bem em festas bíblicas, porque é um costume tradicionalista em chamar as festas de festas judaicas. Não são festas judaicas, são festas bíblicas, porque está na nossa Bíblia. Se as festas estão na nossa Bíblia, são festas bíblicas, ok? Então não tem essa separação, festa de judeu, festa de cristão, não. Todas elas são festas para aquele que crê nessa palavra, ok? Depois eu quero mostrar para vocês a importância disso. Estavam lá os discípulos do Senhor Jesus naquele lugar, no cenáculo, né, que eu costumo dizer, já falei para vocês aqui, naquele refeitório, né? É um refeitório. Cenáculo que vem de cenáculo, que vem de cena, que significa ceia. Então cenáculo significa refeitório, o lugar onde se come. Eles estavam todos reunidos ali, como se fosse hoje, digamos, um restaurante, um salão de festas, e onde foi celebrado a ceia do Senhor Jesus, e é exatamente o lugar onde estavam reunidos os discípulos para celebrar também a festa de Shavuot, a festa das semanas. E é nessa atmosfera que eles se encontravam, passando a noite acordados, às 9 horas da manhã, todos com cara de sono. Imagina vocês se nós estivéssemos agora nesse momento passado a noite acordados lendo as leis do Senhor. Como é que você estaria? Né? Doido para tomar um café, para ver se dava uma despertada. Então estavam todos meio sonolentos. Não tinham acordado direito ainda, né? O Tico estava espreguiçando e o Teco ainda estava roncando. Mas todos estavam ali esperando no Senhor algo. Olha só, não tinha ninguém gemendo, não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém imitando helicóptero, não tinha ninguém pulando, não havia ninguém gritando. Todos estavam numa atmosfera de paz, o Shalom. Shalom. Fecha teus olhos e respira um pouquinho fundo agora. Respira esse Shalom. Há uma atmosfera de paz muito grande nessa manhã, nesse lugar. E o Espírito de Deus, Ele quer fazer coisas novas, coisas tremendas. Simplesmente respire o Espírito. Deixe o Espírito Santo te renovar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Então, nessa manhã veio o Espírito como um vento e um sopro, expressando como labaredas com fogo, e todos começaram a falar em línguas, todos começaram a glorificar o Senhor em outras línguas, de tal maneira que pensavam que eles estavam embriagados.
Então imagina você sonolento, recebendo o Espírito de Deus dentro de você. O baque que eles não receberam. E nesse momento, em Atos 2, eu não vou ler porque vocês conhecem o texto de ponta a ponta, mas vocês sabem como foi a situação. Lá em Atos 2, foi o cumprimento do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra. Muitos dizem que o cumprimento do ministério de Jesus na terra foi quando ele ressuscitou. Mas toda a obra e o ministério dele se completa naquela época, quando ele envia o Espírito, porque era para esse motivo ao qual ele veio. A salvação, ela foi startada no momento que nós recebemos o Espírito Santo. Havia uma predisposição na crença e na fé na salvação do Senhor Jesus crucificado e ressurreto. Mas o Espírito Santo era o complemento para que a coisa começasse a funcionar. Eu vou explicar o porquê. Até aquele momento, nós não tínhamos aquilo que o homem tinha na sua criação. Porque quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e depois à semelhança de Deus. Então, em Gênesis 1, Deus cria o homem à sua imagem e ali ele completa, a sua imagem o fez. Em Gênesis 1, ele não faz o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz que fará a imagem e semelhança. Mas naquele momento ele só faz a sua imagem. E também completa o texto dizendo assim que ele criou macho e fêmea. Não foi homem e mulher. E quando se fala em macho e fêmea, você lembra do quê? Do ser humano? De um animal. Ele criou o homem um animal. E quando em Atos 2, muita gente tenta afirmar que Atos 2 é uma repetição de Atos 1, mas não é. Porque não existe repetição na Bíblia em função de que toda a numeração na Bíblia foi colocada e acrescentada somente há 500 anos atrás. Ela foi colocada pelos judeus maçoretas. E foi colocada ali uma numeração para que pudesse facilitar a leitura e uma localização. Então, ali é um texto corrido. Atos 2 é uma continuação de Atos 1. Então, o que ele faz? Ele pega aquele ser macho e sopra nas suas narinas o seu espírito. Ele insufla. Ele coloca o seu espírito dentro do homem. E ele fala que o homem passou a ser o quê? Alma vivificante. Ou seja, ele recebe um espírito sobre aquele ser animal, que era a imagem de Deus, mas não havia semelhança. E passa a ter a semelhança de Deus. Através do Espírito. Antes disso, se você ler no texto, você vai ver que o homem, ele não tinha capacidade pensante. Porque falava que Deus não havia enviado chuva na terra, não havia chuva na terra, havia uma neblina só que envolvia a terra, e não havia homem com capacidade para arar a terra. Ou seja, o homem não tinha capacidade de inventar uma ferramenta e fazer um suco na terra e colocar semente. O homem ainda não era um ser pensante. E pós Espírito Santo, o homem passa a ter uma ação pensante. Muito bem. Então o homem, a partir desse momento, ele tem o Espírito de Deus dentro dele. O Espírito de Deus está dentro dele, habitando dentro dele. Esse era o plano de Deus. O plano original de Deus era que o homem tivesse a sua imagem e semelhança. E aí, se você muda para Gênesis 6, eu estou acelerando um pouco porque eu quero tomar um pouco mais de tempo em relação a uma prática de espírito hoje, a uma celebração ao espírito. Eu só estou posicionando vocês para vocês terem uma referência e depois vocês procuram em casa, tá bem?
esse é mais um motivo para vocês mergulharem na palavra de Deus, se alimentarem. Se você vai em Gênesis 6, você encontra ali dois tipos de homens. As filhas dos homens e os filhos de Deus. Naquele tempo, os filhos de Deus encontraram graça nas filhas dos homens. Ou seja, eles ficaram encantados. Os filhos de Deus nada mais eram do que aqueles que tinham o Espírito de Deus na descendência de Adão. Os filhos do homem, porque lá em Gênesis 2 você vai encontrar não a palavra Adão, que significa terroso, você vai encontrar a palavra Adma, que significa o refino do terroso. Dando a entender um pensamento mais judaico é que, através do Espírito de Deus, nós nos tornamos um ser mais evoluído. E aquele ser que havia ali, um ser mais primitivo. Tanto que quando Caim mata Abel, ele foge, vai para a terra de Nod. Diz ali que ele se casou. Com quem? Com quem? Essa é uma grande pergunta que todos ficam batendo testa. Digo para vocês, com uma mulher da espécie de Gênesis 1, que não tinha o espírito. Ou seja, ela era uma fêmea. Por favor, homem é homem, macaco é macaco. Não confundam. Ok? Eu não sou evolucionista, mas eu creio muito na criação, é a minha fé, mas existe explicações históricas, arqueológicas para isso. Olha só, a grande busca da ciência em relação à evolução do homem é uma coisa chamada elo perdido. O que é o tal do elo? Lembra do programinha? O elo perdido. Você pisou na lama, está medo de dilúvio, né? O elo perdido é o seguinte: aonde foi que aqueles seres macacos começaram a pensar e se tornaram um ser racional, pensante? Até hoje não acharam. Sabe onde é que está esse elo perdido? Gênesis 2, quando Deus sopra o seu espírito dentro do homem. E o homem passou a ser um ser pensante. Então, existiam duas espécies na terra. Aqueles que tinham o Espírito Santo de Deus, descendente de Adão, e aqueles que ainda não tinham recebido o sopro e não receberam. Os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, começaram a se relacionar com as filhas dos homens, de Adão, lá do primeiro. Ou seja, acabaram se apaixonando pelas macaquinhas. Não é bem isso, por favor. Homem é homem, macaco é macaco, né? Mas para vocês entenderem. E começou a haver o quê? Uma degeneração da natureza dos filhos de Deus. Os filhos de Deus começaram a se degenerar. Começaram a cair do seu estado espiritual, porque havia uma miscigenação. Ali você encontra nas traduções originais a palavra Nephilim, que é mal traduzido na nossa Bíblia em Gênesis 6 por gigantes. Ali fala assim, ali havia gigantes. Mas se você pegar a tradução revisada do Almeida, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, se você pegar a Bíblia hebraica, você vai encontrar a palavra Nephilim, que vem da raiz da palavra Nefesh, do hebraico, que significa caído ou decaído. Muitos traduzem como anjos caídos, mas é uma palavra de ação referente ao homem, então significa que é um homem no seu estado de decadência. Então, quando fala que ali havia muitos Néfilins, imagina você pegar a potencialidade de uma mente pensante e agregar isso à violência de um ser animal. Pega um Rottweiler daqueles bem selvagens mesmo e coloca a capacidade dele de pensar. Nós estamos tudo lascado, velho.
Foi isso que aconteceu. E ali se tornaram homens violentos. E Deus viu tudo aquilo e falou o quê? Uau! O meu espírito não ficará para sempre dentro do homem. E para isso eu vou estabelecer um limite, porque se esse bicho viver para sempre, eles vão destruir tudo isso aqui. E ele falou assim, o homem vai viver somente 120 anos. E estabelece um limite. Mas Deus fala, meu espírito não habitará para sempre dentro do homem. E a partir daí o homem começou a perder o Espírito Santo de Deus dentro dele. Essa foi exatamente a culminância da queda do homem, o Nephilim, o decaído. E começou a perder a sua capacidade e a sua divindade, a sua santidade. E aí começa-se todo um processo de recuperação do homem para que ele pudesse ter a condição novamente de poder ter o Espírito de Deus dentro dele para se cumprir o plano original do Senhor. Porque a vontade de Deus é o quê? Ter um homem à sua imagem e semelhança. E é isso. Pode beber? Ninguém pôs o dedo aqui dentro? Vou dar algumas referências para vocês. Eu vou ler muito pouco, mas eu quero falar da palavra rapidamente para a gente poder acelerar. João Batista batizava o batismo do arrependimento, e ele dizia que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Ótimo. E Jesus se refere a João Batista dizendo que ele era o maior de todos os profetas, nascidos de mulher. Não houve nenhum profeta maior do que João Batista, segundo o próprio Jesus. E ele diz o seguinte: no reino, nós estamos aqui no reino. Vamos, olha para trás, olha para frente, olha para os seus irmãos e fala assim: nós estamos aqui no reino. Isso aqui é o reino de Deus na terra. No reino, o menor profeta será maior do que João Batista. Quem que é maior que João Batista aqui? Quem é maior que João Batista? Quem que é maior que João Batista aqui? Vocês não são nem os menores profetas? Eu sou menor dos menores, mas eu estou aqui, eu sou maior que João Batista. Amém? Por quê? Porque João Batista não tinha o Espírito Santo dentro dele. E nós temos. Nós que recebemos e fomos selados pelo Espírito, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Vou pegar alguns exemplos para vocês. Todo esse dia do Senhor Jesus e o cumprimento do seu ministério na terra enviando o seu Espírito foi profetizado, foi dito, foi falado pelos profetas. Abre Ezequiel 36. Esqueci o óculos, olha só. Ezequiel 36, verso 26 e 27. O texto diz assim: darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês, dentro de vocês, dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês e os farei viver por minhas leis. Porei o meu espírito dentro de vocês. Mas então, como é que Deus fazia, ou as pessoas se moviam no espírito? Naquela época,
As manifestações do Espírito eram manifestações externas. Externas. Vinha o Espírito do Senhor sobre a pessoa. Sobre. Como disse o Senhor a Moisés, em Números 11, 16 e 17, anotem aí se vocês quiserem, eu não vou ler, eu só vou citar. Números 11, 16 e 17 para quem estiver anotando. O Senhor falou para Moisés: eu vou tirar de você, de sobre você, o Espírito, e vou repartir esse Espírito para outras pessoas. Eu tiro o Espírito de sobre você. O Espírito não dentro. O Espírito do Senhor ficava sobre Moisés e não dentro dele. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Quem tem o Espírito Santo aqui? Com vontade, ergue o braço. Que a luz está vindo aqui e não estou chegando direito. Eu quero dizer para vocês, vocês são maiores que Moisés. Já pensaram nisso? Aí você pergunta, quando é que eu vou abrir o mar? A hora que você quiser. A hora que você quiser. Amém? É assim que funciona. Lá em Juízes 6, 34, quando fala em... vou ler, vai. Vamos ler. É que essa Bíblia, eu não acostumei até hoje. Estou há tantos anos com ela. E o Antigo Testamento é a Taná. E a Taná, ela tem uma outra sequência. Vamos lá, Juízes 6, 34. Alguém pode ler aqui pertinho, porque eu não estou enxergando nada na minha Bíblia ali. Eu esqueci o óculos. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou as viasitas para segui-lo. Muito bem. Apoderou-se. Outras traduções traz revestiu. Quem leu revestiu aí? Revestiu, tá ok. Outras traduções traz o Espírito do Senhor veio sobre Absalão. Mas toda a referência do Antigo Testamento, da lei, ela fala que o homem foi revestido ou o Espírito Santo estava sobre ele e não estava mais dentro do homem. Entenderam isso? Tá fácil? Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí você fala o seguinte: o Espírito Santo habitava dentro de Jesus? Ou o Espírito Santo estava sobre Jesus? Baseado nessa profecia de Isaías 61, falando a respeito do Senhor Jesus, ele diz o quê? O Espírito... Rubens. Vem cá, Rubens, espera aí, deixa eu apresentar para vocês. O pastor Rubens, alguns aqui conhecem. Ele veio direto lá do litoral, está aqui com a gente. Ele foi um dos caras que ajudou a construir a Arca de Noé. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor aqui, para o Rubens. Agora dá para ler. Legal. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, no verso 19. E o verso 20.
Eu estou travando essa minha Bíblia aqui, mas tudo bem, deixa eu continuar esse texto aqui. Então, olha só, voltando à questão do Espírito habitando dentro do homem, em Atos 2, era esse texto que eu queria puxar para vocês. Nós recebemos o Espírito porque o Senhor Jesus subiu ao Pai. Existe uma interação no poder da Trindade muito forte, que nós precisamos compreender e viver isso dia a dia. Jesus não fazia nada sem o Pai. Jesus não agia sozinho. Deu uma aula para a gente muito grande a respeito do que é caminhar em unidade. Ensinou com a própria vida. Ele fala assim: eu preciso ir ao Pai para que seja liberado para vocês o Espírito. Quando Jesus se encontra com o Pai e vai para o Pai, existe uma fusão no Espírito tão forte, que eu costumo chamar isso de uma ação sinergética. Duas forças somadas geram uma terceira. Vocês sabem como é que funciona isso? Um barril de pólvora não significa nada sozinho. E um palito de fósforo também não significa nada sozinho. Mas se você juntar os dois, você cria uma terceira força muito grande. E é na junção do Filho e do Pai que se libera o Espírito. Amém? Por isso ele teve que ir ao Pai. Muita gente perguntou, mas por que Jesus não deu antes? Porque até então Jesus, ele tinha capacidade em terra, em vida, de colocar o Espírito sobre as pessoas e não dentro das pessoas. Vou dar um exemplo. A missão dos 70. Quando Jesus separa lá os discípulos para que eles fossem enviados em missão. E ali diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito. Eles tiveram um fragmento da ação do Espírito. E um fragmento da ação do Espírito foi tão forte que eles voltaram em um júbilo tão grande, dizendo que até os demônios se submetiam a eles. E Jesus falou assim: não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque Jesus sabia que eles estavam vivendo um fragmento do poder do Espírito. Entenderam isso? E aí, olha só, naquela manhã de Atos, quando estavam lendo ali as Escrituras, às 9 horas da manhã, todos quietos, calados ali, vem o Espírito e sela e entra dentro de cada um, cumprindo-se o ministério do Senhor Jesus. A partir daí, toda a capacidade de restauração do homem estava pronta. O homem poderia evoluir nesse espírito e se tornar aquilo que Deus queria lá no princípio, lá no início. Agora pensa bem você uma coisa. Todas as coisas foram criadas. As coisas que existem, o universo, a terra, foram criados pela palavra. Foram criados pelo verbo. Lá em João está escrito que o verbo, ele se fez carne, ele se encarnou e tabernaculou no nosso meio. A palavra ali, a palavra é tabernaculou, porque está fazendo uma alusão à festa de tabernáculos.
habitou no nosso meio, tabernaculou no nosso meio. Toda a ação do Espírito, ela tem que ser expressa pela força da palavra. Todas as coisas foram criadas através da palavra. E o Espírito Santo dentro de você, ele potencializa isso de tal maneira que quando você fala, você libera a força desse Espírito. Isso chama-se profecia. Lá em 1 Coríntios, quando fala dos dons, Coríntios 12, do amor 13, a referência das línguas 14, é muito claro. Procurem os dons do Espírito, mas principalmente o dom de profetizar. Porque a profecia e a fala é exatamente a ação do Espírito que está dentro de você. Você pergunta o seguinte: como é que eu expresso esse Espírito? Como é que eu manifesto esse Espírito para as pessoas? A forma mais eficaz de expressar isso é a tua palavra. Quando você fala, você expressa o Espírito. Não fique esperando que da tua mão vai sair um Hadouken, não. Todo mundo acha que né? O ar não sara ninguém. Mas se você falar assim, olha, em nome do Senhor Jesus, você está curado. A força da tua palavra cura. É que existe uma coisa nos homens, uma necessidade de ver uma coisa meio que hollywoodiana, né? Aquela coisa meio fantástica, de ver raios, trovões, né? Mas não sabe que Jesus, quando curava, era uma coisa simples. Até uma cuspidinha de Jesus curava, né? Simples. Não tinha que ter aquela atmosfera de feitiçaria, de voodoo, né? Tem muita gente que quer fazer um voodoo com o Espírito Santo. Outra coisa também, o Espírito Santo ele é manso, ele vem com mansidão. E muitas pessoas se relacionam ainda com o Espírito Santo de maneira externa, como se o Espírito Santo fosse uma entidade que entra e sai da pessoa. O Espírito Santo não é nenhum orixá, por favor. Ele não fica brincando de esconde-esconde dentro de você. Se ele vem dentro de você, ele fica. É para sempre. Mas só que tem gente que acha que o Espírito Santo bateu, sabe? Aí sai rodando, sai pulando, sai imitando britadeira, sabe? Né? Unção do helicóptero, unção do avião. Isso é um nível de relacionamento do Espírito Santo na tua alma. Você força na tua alma as ações do Espírito. E o Espírito é para se relacionar com o teu Espírito e não com a tua alma. Por isso que dá essa coisa toda, né? Tem gente que faz tudo. É impressionante como o homem consegue fazer com que tudo seja desvirtuado. Por quê? Tudo para combater a ação mais autêntica do Espírito, que é a palavra, a fala. Toda guerra no Espírito, ela não é travada contra você ou tua carne. Ela é travada contra a palavra de Deus que habita dentro de você através do Espírito. E é uma guerra de palavras. Estava conversando com o Rubens hoje de manhã, ele estava citando aquela passagem, quando Eva ela é tentada, né? A primeira coisa que Satanás faz, ele é o quê? Ele combate o quê? A palavra. Mas Deus falou isso mesmo? Ele coloca dúvidas. Uma outra coisa interessante que eu vou citar para vocês. Parem de relacionar o diabo, Satanás, como um sujeito. Vocês vão achar estranho.
Mas Satanás não é uma pessoa. Satanás é um espírito. Satanás é um espírito que pode agir em várias pessoas. Porque a palavra hebraica para isso, o judeu não vê o diabo como a gente vê, ou como os cristãos, alguns cristãos veem. A palavra Satã, ou Satã em hebraico, ela não é um nome próprio. Não é um sujeito. É um verbo. Satã é um verbo. Significa se opor. Aquele que se opõe. O adversário. Aquele que se coloca à ação do adversário. Satanás. A terminologia as significa aquele que faz bem. Ou seja, o cara é um as do volante. É um capataz. Satanás. Satanás significa aquele que é hábil em se opor. Ok? Entenderam isso? E Jesus, ele é o quê? Ele não é o verbo vivo? Então a guerra é verbo contra verbo. É verbo contra verbo. É palavra contra palavra. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satã, provado, a palavra mais clara. A guerra ali foi travada na palavra. É verbo contra verbo. Aprendam isso. Tem gente que fala assim, mas Satanás colocou um câncer ali. Não pôs, não. O câncer é resultado, sabe do quê? Dessa vida miserável que a gente vive. Cheio de químicas, cheio de alimentos terríveis, cheio de uma vida miserável. Mas, se ele conseguir tirar de dentro de você a palavra de Deus, você se autodestrói. Ele não precisa fazer esforço nenhum. Porque uma pessoa que não tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus dentro dela, essa pessoa se autodestrói. É o que acontece com a maioria das pessoas que não atingem o arrependimento e ficam com aquele remorso e entram num estágio que Satanás mais gosta, que é autocondenação. As pessoas ficam se autocondenando, se culpando o tempo todo. Quem é o acusador dos santos? O diabo? Satã é o acusador dos santos. E por que você muitas vezes faz o papel de Satã? Se auto-acusando. Percebeu? Ele consegue fazer com que a gente se autodestrua. Mas tem um lance de um problema, e aí? Como é que a gente faz? Simples. Se arrependa. Essa é a retidão do Espírito, correta. Essa é a retidão do Espírito. Arrependimento. Não tem fórmula, não tem receita de bolo, não tem passe de mágica. Não tem. Está fazendo errado, para de fazer o errado e faz o que é certo. Isso é arrependimento. Não adianta ficar pagando promessa, subindo escadaria de joelho, carregando uma cruz 500 quilômetros até cidades e mais cidades, jejuar 40 dias e 40 noites. Não adianta. Se não houver uma predisposição no coração de querer parar de fazer o que é errado e fazer o certo, não há arrependimento. Então o que é o arrependimento? É parar de fazer o que é errado. E que mais? Faz o que é certo. Acabou, gente. Acabou. Não tem mágica, não tem receita. Não tem milho de pipoca para a gente joelhar em cima. E nem chibatinha para ficar se martirizando. Ok?
Legal. Só para a gente selar essa palavra, eu quero ler João 7. O Evangelho de João. Verso 39. Vamos ler desde o 37. No último dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Algumas traduções traz em brado. Ou seja, Jesus estava quase gritando aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tiver fé em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele estava falando sobre o Espírito a quem os que confiavam nele haviam de receber. Mais tarde, porque o Espírito ainda não fora concedido, porque Jesus não tinha sido glorificado. Jesus estava falando exatamente do dia de Pentecostes, de hoje. Jesus estava falando de hoje. Hoje é dia de Pentecostes. Hoje é o dia de celebrar o Senhor. Hoje é dia de você ter um novo relacionamento com o Espírito Santo. Hoje é o dia de você passar a ter um relacionamento com Ele. Saber o que você tem dentro de você. Jesus estava na festa de tabernáculos. E aqui diz que ele subiu escondido. E ele se revela no meio da festa. Inclusive, há muitos estudiosos que dizem que isso é uma pré-figura da maneira com que ele voltará na parúcia de Jesus. Não na sua vinda como fato único, mas na vinda como um processo. Haverá o dia da sua revelação, do seu apocalipse, mas a vinda do Senhor ele é um processo. Antes dele se revelar à terra, ele estará aqui no nosso meio, em oculto. Estará aqui. Notem a importância do porquê nós devemos celebrar essa festa hoje. Guardar essa festa. Ah, mas depois do advento da graça, nós abolimos a lei e abolimos a festa junto. Olha só. Até o ano 300, as festas eram celebradas pela igreja. De maneira correta. Até Constantino. Quando Constantino assume como imperador de Roma, por quê? Porque ele tinha uma bronca dos judeus. Ele falou assim, eu vou virar cristão porque cristão e judeu não estão se batendo bem, então a gente faz com que a guerra deles fique acirrada. Olha, eu quero virar cristão, e na verdade ele não se tornou, ele não se converteu, ele se cristianizou, né? Ele faz com que os bispos de Roma retirem da cultura cristã, dos hábitos cristãos, também os hábitos judeus, para descaracterizar do cristianismo os atos judeus. E falou assim, abre uma brechinha para a gente colocar umas festinhas pagãs no meio. E foi o que foi feito. Acabaram com a Páscoa. Porque quando você pega uma criança hoje e fala da Páscoa, do que ele lembra? Coelho, ovo, coelho que bota ovo, piorou. Vai fazer uma criança entender que coelho bota ovo? Não dá. Como é que você consegue amenizar um pouco essa dúvida? É de chocolate. Aí esquece que coelho bota ovo. E Jesus numa hora dessa, já era. Pentecostes virou o quê? Corpus Christi. Cai próximo da mesma data.
E a festa de tabernáculos virou o quê? Natal, lá no final do ano, que não tem nada a ver com a história, que é história pagã. Acabaram com as festas, acabaram com a essência, acabaram com a raiz, acabaram com o ensino, com a unção do que as festas passam. Se você ler lá em Daniel 7, quando fala dos chifres ali, eu não vou citar agora, mas depois vocês procuram. Ali tem uma coisa interessante, ele fala que esses poderosos eles vão interferir nas traduções tais como estações ou tempo e na própria lei. Eles vão alterar as estações e a própria lei. Mas essa palavra estações ou tempo, que é traduzido lá em Daniel, mal traduzido na nossa Bíblia Latina, algumas trazem de forma correta, é a palavra Hag, do hebraico, que significa festa. Hag em hebraico é festa, não templo. Lógico que as festas eram as festas que demarcavam as estações. Provavelmente fizeram um link com isso para poder não colocar o nome festa. E aí vem toda uma tradição dizendo que as festas são festas de judeus e não nossas. Para fazer o quê? Fazer o que muita gente fez no passado. Eu ouvi isso de religiosos quando criança. Ei, Sil, não leia a Bíblia, que quem lê a Bíblia fica louco. Quem já ouviu falar disso aí? Quem já ouviu isso? Muita gente já ouviu isso. Quem lê a Bíblia fica louco. Ou seja, fique na ignorância. Tem uma história muito antiga aqui em Vargem Grande, só os mais velhos de Vargem Grande vão lembrar. E um senhor que leu a Bíblia toda aqui e entrou naquele mato ali do lado do campo, e lá dentro ficou. Não tinha quem tirava ele lá de dentro, porque ele leu a Bíblia. Então automaticamente todo mundo tinha medo de a Bíblia ficar igual ele, entrar dentro do mato e ficar lá. Então, e esse aí estava incorporado com Satã, porque foi usado de exemplo para matar a fé de muita gente. É chegar lá e expulsar o cara em nome do Senhor Jesus com um porrete desse tamanho, né? Sai, pão, em nome de Jesus, entendeu? Tem caras que é assim. Quanta luta contra a palavra. Então busquem as revelações que as festas trazem. São todas cristãs, porque todas têm os principais referenciais do cristianismo no Novo Testamento. O que aconteceu na Páscoa? Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Que lindo. Pentecostes veio o quê? O Espírito Santo. E a festa de tabernáculos, que está citando aqui em João 7, Jesus nasceu. Jesus nasceu na festa de tabernáculos, entre setembro e outubro. A Bíblia ensina isso, uma hora a gente vem passar para vocês. Eu não vou me prender a datas, mas eu vou me prender à essência do que a festa traz para a gente hoje, que é o quê? Celebrar o Espírito dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ei, presta atenção numa coisa. Muitas vezes a gente se acha incompetente e fraco para fazer muitas coisas. Mas olha só. Dentro de você que tem o Espírito Santo, você tem a maior e mais poderosa força do universo. Habita dentro de você a maior força do universo, que é o Espírito da palavra, o Espírito que cria, o Espírito que criou os céus e terras, o Espírito que criou o universo, o Espírito que criou todas as coisas, o grande Elohim, habita dentro de você. E aí você diz o seguinte: como é que eu uso essa força? Simples. Busque o amor do Senhor Jesus
e bota ela para fora com as tuas palavras. Mas eu não sei falar. Ótimo, deixa o Espírito falar por você, deixa ele falar em línguas. Ele vai fluir em línguas para que teu espírito seja edificado. Vocês estão entendendo isso? Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Muito bem, quem não é ainda? Sem medo, gente. Quem não é? Levanta bem alto assim, ó. Muito bem. 1, 2, só? 3, aleluia. 4 ali. Quem não recebeu o Espírito Santo, vem para frente aqui, os outros fiquem de pé. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Rubens dar uma força para a gente aqui, Marcelinho também. Tem mais pastores no recinto. Tem. Quem é pastor aqui no recinto, venha. Amém, amém. Aleluia. Quem sente que o Espírito Santo aqui precisa ser ativado dentro de você? Existe, eu sei, eu recebi, mas parece que está meio morto. Eu não consigo ativar ele dentro de mim. Quem está aqui, assim, nessa condição? Vem para cá também. Aleluia. Aleluia. Hoje é dia de festa, vamos celebrar. Cadê os músicos? Está aí, não? Amém. Aqueles que falam em língua também sabem cantar em línguas, não? Vamos fazer isso então? Vamos cantar em línguas e adorar o Senhor Jesus. Adorar a Deus enquanto a gente ministra o Espírito. Estenda suas mãos para cima. Muito alto assim, o mais alto que você puder. Aleluia. Diga assim: eu sou livre para receber do Senhor Jesus o seu Espírito, a unção do Espírito. Eu sou livre para manifestar a força desse Espírito. A maior força do universo habita dentro de mim. E eu libero agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu vou pedir para vocês se juntarem aqui, ó, no centro aqui. Quem precisa ser ministrado, faz uma rodinha aqui no centro, faz favor. Vem aqui assim, ó, vem para cá. E os pastores seguem, por favor. Aleluia. Aleluia. Vem aqui pro meio aqui, vem cá. Vem aqui pro meio. Vamos fazer uma rodinha. Fica aqui, ó. Faz uma roda vocês aqui. Aleluia. 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 Eu queria pedir para os pastores ficarem em volta. Podem soltar as mãos, gente. Não tem problema não. Deixa a sua mão livre para você adorar. Pedir para os pastores cercarem vocês aqui. Eu queria pedir para mais irmãos ficarem aqui em volta agora, por favor. Venham todos à frente aqui, fiquem em volta desses irmãos. Você que ora em línguas, você que canta em línguas, venham aqui para frente. Vão ativar dons hoje, vão ativar o Espírito, vão ativar a ação do Senhor. Venham para frente, cerquem aqui. Cerquem, cerquem, cerquem. Nessa adoração, que o Espírito do Senhor ele seja expressado agora por palavras, por orações, por línguas, que venha a unção perfeita, que os teus filhos, Senhor, que receberam essa palavra, por essa palavra eles recebam o teu Espírito nesse momento. Sopra, Senhor, o teu Espírito, não somente sobre eles, mas dentro de cada um. Sopra, sopra, Espírito, oh Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito, oh manifesta o teu poder, oh nos enche, nos enche, nos enche, nos enche, Espírito.
Seja livre para receber do Senhor o Espírito. Fortalece, Senhor. Fortalece. Solta, Espírito. Solta todo o poder do Senhor. O Senhor te detona.
pecado e coloca dentro de você toda a natureza dele. Aleluia, 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 aleluia. Solta, vem, livre, 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 livre. Aleluia. Oh. Para vocês, tá bem? Continua aí, fala com o Senhor, entendeu? Só pra cá. Amém. Virem todos pra cá agora, vem cá. Pessoal do fundo, vem pra frente aqui. Hoje é dia de festa. Desde que o Senhor Jesus te liberte da cadeira. Levanta e anda. Aleluia. Oh. Os irmãos que estão aqui à frente agora, virem para cá. Virem para cá, virem para cá. Vou passar a palavra para o pastor Rubens. É só para trazer mais noção do que está acontecendo aqui. O Espírito está se movendo nesse lugar. Você sente? A palavra diz assim: abre a tua boca e eu encherei. Você deve estar sentindo aí algumas palavras estranhas na sua cabeça, algumas coisas assim. Não repressa. O fruto do Espírito é uma iniciativa de deixar encher a gente. Ele disse: quem crê em mim, rios das águas vivas brotarão. Vai brotar de dentro de você. O seu interior. Então deixa ele se expandir, deixa ele te encher, deixa ele te transbordar. Continua tocando, levanta as suas mãos, vai glorificando o Senhor. E quando o estranho fala que você está sendo falado, não é? Não tem nada errado com isso. Não é evidência, é uma das evidências que Deus disse. Bem agitadaço, né? Pra pular, entendeu? Aleluia. Aleluia. Eu creio que hoje o Senhor sela a todos nós. E eu creio e profetizo nesse momento realmente um renovo no Espírito Santo. Um renovo, algo que vai realmente avivar você, que vai fazer você pular os montes, ultrapassar as barreiras, levar o reino do Senhor e proclamar a sua palavra. Aleluia! Que levante profetas nessa hora aqui nesse lugar, Senhor. Levante os seus profetas. Levanta, Senhor. Faça mover pelos dons. Faça mover, Senhor Deus, pela força do teu Espírito. Traga, Senhor Deus, os teus dons nesse momento. Os dons de línguas, os dons de interpretação, os dons de profecia, os dons de cura, os dons de milagres, os dons de palavras de sabedoria, os dons de ciência. Venham derramar o teu Espírito, Senhor. Aleluia! Aleluia!
Hoje é dia de festa. Hoje é festa nos céus e na terra. Nós fundimos os mundos nesse momento. Trazemos o céu à terra nesse momento e celebramos com os santos e anjos a glória do Senhor através do seu Espírito. Diga assim: hoje é festa. Hoje é dia de alegria. Hoje é festa. Hoje é dia de alegria. Aleluia. Aleluia!